A rainha Charlotte morreu quase 2 séculos atrás, mas ainda é celebrada em muitos lugares e até tem uma cidade também com o seu nome lá nos Estados Unidos, né, que fica no estado da Carolina do Norte. Quando você dirige, inclusive saindo do aeroporto de Charlotte, que é o nome da cidade, né, não dá para deixar de notar a estátua de bronze daquela que dizem ter sido a primeira rainha negra da Inglaterra, numa posição bem peculiar, como se estivesse inclusive sendo arrastada por um furacão. Apesar das dúvidas sobre a real cor da pele, né, a Netflix ela decidiu bancar a escolha de uma mulher negra para viver a Charlotte na série de sucesso Bridgerton, que eu sou obcecado. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @EuGregorioMartins, custa nada e é de graça. Charlotte nasceu em 1744 e morreu em 1818 e se casou com George III aos 17 anos. O George ele ficou conhecido como o Rei Louco, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, mas ainda assim, aparentemente, os dois eles se gostavam muito, né? Mesmo tendo se conhecido pouquíssimo tempo antes do casamento. O casal teve 15 filhos, dos quais 13 sobreviveram e chegaram à vida adulta. Ela gostava muito de jardins, chegou até a fundar um jardim chamado Kew Gardens, se não me engano, e que hoje é o Jardim Real Britânico, né? Ela também gostava de artes, possivelmente chegou a patrocinar o Mozart. Na Inglaterra, ao contrário dos Estados Unidos, as descrições sobre ela nem sempre foram muito amigáveis, né? O Charles Dickens, por exemplo, aquele que escreveu o conto do velho Scrooge, né, dos 3 fantasmas do Natal, ele escreveu em seus livros o seguinte sobre a rainha, abre aspas: havia um rei de queixo grande e uma rainha de rosto inexpressivo no trono da Inglaterra, fecha aspas. Um historiador, ele descreveu a rainha como sem graça e indesejável, até o médico dela chegou a dizer também, né, quando a Charlotte obviamente já era a mais velha, que a mulher era pequena e desalinhada, né, com uma cara de mulher negra, isso nas palavras dele. Isso pode não servir para nos ajudar a entender se ela era realmente uma mulher negra ou não, mas de fato nos ajuda a entender como a sociedade da Inglaterra dos séculos 18 e 19, né, e principalmente, era extremamente racista. O tom da pele aqui, obviamente tem um tom de ofensa, nas palavras dele. Tirando isso, ela nunca chamou tanta atenção também pela beleza, mas você deve estar se perguntando, a Inglaterra, será que ela realmente teve uma rainha negra do jeito que a gente viu lá na série Bridgerton? Pois é uma teoria nem um pouco descartável também, porque muita gente acredita sim nessa teoria. Uma das pessoas que acredita muito nessa teoria, inclusive, é o historiador Mário de Valdés, que é um historiador americano e que aparece aí facilmente se você dá uma pesquisada rápida sobre a rainha Charlotte no Google. Ele argumenta assim que os traços da rainha, como a gente vê nos retratos reais, são visivelmente africanos, e acrescenta também que esses traços eram reconhecidos pelos seus contemporâneos. O Mário de Valdés, eu acredito que seja assim a pronúncia, ele declara que, apesar de alemã, a rainha era sim descendente direta da família real portuguesa, no caso parente de Margarita de Castro e Souza, que foi uma nobre no século XV que viveu em Portugal. Essa Margarita aí teria localizado a origem da família dela até uma mulher muçulmana que foi a amante do rei Afonso III de Portugal. Detalhe é que Afonso III ele morreu em 1279. Ou seja, essa muçulmana aí, de nome Madragana, seria tatara, não sei quantos tatara, da rainha Charlotte. São quase 500 anos de diferença entre as duas. É uma ótima história de e se, inclusive existem várias histórias assim, que a gente conhece, e se a Alemanha tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, e se os europeus nunca tivessem aportado nas Américas, esse tipo de coisa. Mas se for verdade, nós teríamos que repensar todas as outras famílias reais desde então. Tudo porque a Charlotte, ela teve vários filhos e filhas, fora que a Rainha Vitória também chegou a espalhar descendentes pelas famílias reais da Europa inteira. Então daria pra gente considerar até que a atual família real britânica tenha também uma parte aí de origem africana. Dito isso, vários historiadores levam as ideias do Mário de Valdés sem muita seriedade, Eles argumentam que o espaço de tempo entre a Rainha Charlotte e a Madragana é muito grande.
tão grande que deixa a coisa assim pouco confiável, né? Além disso, não há fontes também concretas para dizer que a Madragana era realmente negra. Porém, o Valdés, ele sugere que há uma pintura que prova o ponto dele. Segundo o Valdés, os artistas, né, do período, eles tinham a tendência de dar uma alterada ali no rosto da pessoa quando iam pintar, né? Como, por exemplo, se a pessoa fosse muito feia, ela ganhava um filtro do pintor, digamos assim, né? E isso é um fato, a gente sabe disso, não só por conta da rainha Charlotte. Havia um pintor, inclusive, que destacava muito os traços africanos da rainha, isso segundo o Valdés, né? Esse pintor, inclusive, era o Allan Ramsay, né? O autor da pintura que eu mostrei, inclusive, aqui, botei aqui na tela para vocês. Lá vem a teoria, inclusive, do Valdés, né? O Allan Ramsay, ele era um abolicionista, então, portanto, ele nunca ia suprimir os traços africanos da rainha nas suas pinturas, mas talvez o Allan destacaria esses traços para poder fazer campanha contra a escravidão. O Allan Ramsay, ele era bem preciso também na maneira de representar, né, as pessoas que ele pintava, então a teoria pode ser verdade sim de que ele pintava a rainha com traços que ninguém mais ousava pintar. O problema é que ele já morreu faz muito tempo, né, e não tem como comprovar se isso foi realmente verdade ou não. É importante dizer também que o Valdés, ele é um historiador independente, né? O que quer dizer que ele não está ligado a nenhuma universidade, a nenhuma instituição, né, de pesquisa histórica. O próprio Valdés, ele já disse também que muita gente do passado tem parentes que foram africanos, o que pode ser verdade também, porque os testes de DNA, eles estão aí para provar, né, que as pessoas elas têm genes de várias partes do mundo, mesmo que em porcentagens menores, e talvez o que ele mostre é que essa ideia aí de pureza é muito mais uma construção do que uma realidade, né, empírica, ainda que essa construção tenha consequências no mundo real e também na vida das pessoas. Mas assim, eu confesso que se for verdade essa história toda aí, isso deixaria a família real muito mais interessante, né? Porque eles passariam de um monte de branquelos aí brigando, né, entre si, para uma família com origens multiculturais, né? E que ainda brigam entre si também, o que seria muito interessante até para os súditos da família real, né? A gente tem que levar em consideração que a Inglaterra é um país, né, atualmente totalmente multicultural, né? E fora que o rei também é considerado monarca, né, o líder de estado em várias outras partes do mundo, com pessoas de diferentes culturas e jeitos de viver. Se você é fã de Bridgerton ou da personagem da rainha Charlotte, deixa aí nos comentários se você quer ver um vídeo falando sobre a personalidade dela também, né, comparando até os relatos que a gente tem, né, reais com a Charlotte que aparece na Netflix. Vai sair uma série também sobre ela. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.